Então vamos lá, pessoal. Essa é uma aula que é muito importante a gente estar por dentro da anatomia da laringe, tá? A laringe por si só, toda a região do pescoço, ela é bastante complexa pelas estruturas que tem. São estruturas bem detalhadas, interrelações que tem com a musculatura, inervação. Eu não vou entrar muito em detalhes com relação à anatomia, senão a gente vai ficar muito tempo aqui, tá bom? Mas isso é importante, de repente, se vocês quiserem pegar o livro de anatomia, ler essa parte para relembrar, vai ajudar bastante na patologia em si, tá? Então, basicamente, a laringe, né, a gente tem a região da cartilagem tireoide, do ocioide, da epiglote, e ela tem uma função de proteção das vias aéreas superiores, um pouco aqui das vias aéreas inferiores. Então, essa cartilagem protege contra trauma, né? Tem a função de fonação, que é de falar, tem a função de deglutição, né? No momento que o epiglote abre e fecha a parte do esôfago, e também tem a função de respiração. Então, aqui do lado a gente tem uma visão de frente da laringe, né? Aqui em outra imagem é realmente pegando uma laringe e olhando de cima. A gente consegue ver basicamente o nosso objeto de estudo, que vão ser as cordas vocais, são essas duas estruturas brancas. A gente vai estudar as lesões que tem nas pregas vocais e às vezes pode ocorrer em volta também na laringe, tá bom? E aqui esse outro corte é para a gente relembrar e ter ideia onde que a laringe fica situada. Tá? Tem a epiglote, que abre e fecha, e aí a gente tem dois caminhos, ou vai para a traqueia ou vai para o esôfago, né? Tá bom? A gente tem uma relação de musculatura da laringe bem detalhada. Basicamente, nós temos a musculatura extrínseca e a musculatura intrínseca. Na parte dessa musculatura extrínseca, a gente tem como um dos músculos bastante importante, o músculo estilofaríngeo, o gênio-iódio, tá? O digástrico, o homióide, esternióide, esternitireoide. Tá? Como seus próprios nomes falam, fazem as relações, geralmente, entre o externo e a tireoide, e assim sucessivamente. Tá? Na parte da musculatura intrínseca, vai ser aquela musculatura que vai fazer os movimentos próprios da laringe em si. A laringe, quando a gente fala, ela vai fazer um movimento tanto para frente quanto para trás, e essa musculatura intrínseca ela vai fazer um movimento das cordas vocais. Um movimento de abdução, é quando as cordas vocais abrem, e um movimento de adução, quando essas cordas vocais fecham. Tá? Nós temos alguns músculos intrínsecos muito importantes, como os cricotireoides, né? Tanto o cricoaritenoide posterior, o cricoaritenoide lateral e o tiroaritenoide. São os músculos que vão fazer a movimentação mais detalhada, uma movimentação mais fina dessa musculatura intrínseca da laringe. A parte de inervação, pessoal, é bem importante vocês estudarem, né, e observarem o trajeto do nervo, tá? Porque é nesse trajeto que pode acontecer algumas doenças, exemplo, tumor de pulmão, tá? Ápice do pulmão, pegando laringeu recorrente, fazendo uma disfonia, uma afonia, uma paralisação de prega vocal. Então, tudo provém do nervo laríngeo, do nervo vago, e aí ele vai emitir alguns ramos. E o principal ramo que a gente tem é o nervo laringeu recorrente, que ele vai inervar a parte motora da musculatura intrínseca da laringe. Tá? Esse é o principal que vocês têm que saber do trajeto, porque é nele que pode ocorrer algumas lesões em outros sítios e fazer uma paralisia de prega vocal. Tá bom? Então, a laringe, propriamente as pregas vocais, nós temos essa é a visão da laringe, né, de cima, ou quando a gente vai entubar o paciente e a epiglote se ergue, é essa visão que nós gostaríamos de ver, porque é entre as cordas vocais que o tubo orotraqueal vai ser inserido, né? Então, nós temos aqui a vista da laringe de duas formas. Uma durante a inspiração,
que a gente tem uma abdução das cordas vocais, as cordas vocais abrem e o ar entra para a traqueia. Nesse momento, a epiglote está fechando a parte do esôfago. E nós temos também a fonação, que é quando as pregas vocais estão fechando. Isso em movimento, o paciente falando, com o exame de videolaringoscopia, nós conseguimos visualizar bem como essas cordas vocais se fecham. E aqui é interessante a gente falar, também por causa das doenças, que todo esse epitélio da mucosa, da prega vocal, e todo esse epitélio da laringe é um epitélio muito delicado. Ele é um epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, vibrátil. Então, ele é basicamente um epitélio respiratório, tá? E por ser um epitélio respiratório, ele possui glândulas, as glândulas produzem secreção. E, por consequência, um epitélio respiratório é muito delicado. Então, agressões como cigarro, bebida quente, álcool ou o próprio suco gástrico, no caso de um refluxo faringolaríngeo, eles podem causar irritação nesse epitélio, fazendo uma inflamação crônica e cursando com algumas doenças. Então, esse é a importância de saber qual é o epitélio que reveste as pregas vocais e toda a mucosa da laringe. Basicamente, pegando o desenho da prega vocal e entrando no detalhe, a gente vai ter algumas camadas, tá? Então, vai ter o epitélio da prega vocal, vai ter a camada superficial da lâmina própria, a camada intermediária da lâmina própria, a camada profunda da lâmina própria, e só após, propriamente dito, nós vamos ter o músculo vocal, que vai fazer o movimento das pregas vocais. Essas outras camadas, elas vão vibrar, elas vão ter um movimento de onda, tá? Que vai ser consequência do movimento do músculo vocal. A partir dessa vibração e da passagem do ar, que vai ser feito o som ou a voz. Então, o aparelho fonador, pela produção da voz, nós temos algumas etapas. Nós temos a fase de respiração, que é a fase pulmonar, que é da onde vem a potência, da onde vem a força para o ar ser expelido através da traqueia e passar através da laringe, que é a parte da fonação, e logo em seguida chegar na cavidade oral e mesmo na cavidade nasal. E a gente vai ter as fases da ressonância e da articulação. Por que isso é importante? A gente consegue observar que aquele paciente, por exemplo, que é um DPOC crônico, ele tem uma capacidade pulmonar reduzida, ele vai fazer um esforço muito maior para falar, ou ele já vai ter um déficit de voz, mas não por problema na sua laringe, por problema nas pregas vocais, mas sim por falta de potência de pulmão, por falta de força de ar para ser expelido. Assim como aquele paciente que tem uma obstrução nasal ou tem uma hipertrofia acentuada de amígdala em cavidade oral, ele vai ter uma ressonância do ar diferente e vai ser aquela voz anasalada. E aí, pessoal, a gente se pergunta, tá bom, não é uma estrutura tão intrínseca, tão lá dentro, como que a gente faz para examinar e para ver as doenças propriamente ditas da prega vocal? Primeiro, a horoscopia sempre ela é válida e mandatória, principalmente no exame otorrinolaringológico, tá? A horoscopia a gente vai visualizar estado de dente, estado da língua, se tem alguma lesão sugestiva de câncer, a hipertrofia de amígdala. Só que na horoscopia nós não conseguimos visualizar as pregas vocais. Então, para isso, nós temos que usar um equipamento, que é uma videolaringoscopia. Aí nós vamos entrar que nós temos dois tipos de videolaringoscopia. Nós temos uma videolaringoscopia flexível, que é essa daqui, e a videolaringoscopia rígida, que é essa daqui. Então, assim, esses dois exames são realizados no consultório, são exames rápidos de fazer. Nós aplicamos um spray anestésico tópico nasal, aguarda-se em torno de 15 a 20 minutos para ele ser feito, tá?
e aí é um exame rápido de ser realizado. Por exemplo, a videolaringoscopia flexível, nós colocamos a câmera pelo nariz, passamos no meato inferior. O que é o meato inferior? Vai ser o espaço entre o assoalho da cavidade nasal e a concha inferior. Vamos chegar em nasofaringe, e esse naso fibroscópio ele tem um comando que a gente consegue dobrar a óptica, e logo a gente está enxergando embaixo, está enxergando toda a região da laringe das pregas vocais que fica aqui. Esse exame ele é mais confortável que a videolaringoscopia rígida, tá? Porém, ele dá uma qualidade de imagem um pouquinho menor, de alguns detalhes de prega vocal. Outra opção a ser feita é uma videolaringoscopia, uma ótica rígida, tá? Vocês podem ver que ela é reta, não é angulada. Então, a ótica em si é reta. Como que a gente faz para enxergar lá embaixo? Então, essa é uma ótica que coloca pela boca do paciente, você traciona delicadamente a língua, introduz essa ótica na boca, e aqui na ponta, a ótica não é de 0 graus, é uma ótica de 70 graus. Então, pensa, uma ótica que é de 0 graus, eu sempre vou estar olhando para frente. A de 30 graus, ela está tendo uma inclinação um pouco para baixo, e a de 70 graus, ela está olhando bem para baixo. Então, você coloca a câmera reta e ela está olhando para baixo, que é na região da laringe. Tá? Com esse exame, a gente consegue visualizar as pregas vocais, principalmente em abdução, adução, pedindo para o paciente falar, e ali a gente observa as lesões que tem prega vocal e daí, por consequência, o diagnóstico para o paciente. Então, agora eu vou falar um pouquinho das doenças propriamente ditas, das doenças das cordas vocais. Basicamente, elas podem ser doenças congênitas, que são aquelas que as crianças nascem já com doenças das cordas vocais, tá? Outro nicho são as lesões benignas da laringe. Outras patologias que acometem a região da laringe são as laringites, que daí eu acredito que vocês vão ver com mais detalhes, as laringites na área da pediatria, que pode ser uma laringite infecciosa viral, bacteriana, pode ser uma laringite alérgica ou até mesmo por refluxo, tá? E, por fim, as lesões cancerígenas da laringe. Então, a gente vai começar aqui com um esquema básico sobre algumas doenças congênitas da laringe, tá? Eu vou falar, eu vou ler, mas vai facilitar quando a gente começar a ver imagens, porque é uma coisa muito peculiar mesmo, tá? Então, a gente vai começar aqui com a atresia ou o laríngeo, que vai ser uma falha na recanalização do núcleo da laringe, tá? Nada mais é do que uma pelezinha, vamos falar assim, uma mucosa bem fina, que fica interligando a parte de união das pregas vocais e não deixa fazer uma abdução da forma correta. Tá? O paciente pode ter uma dispneia leve, o diagnóstico é por uma laringoscopia ou, às vezes, uma broncoscopia, e o tratamento é cirúrgico, com a excisão dessa membrana, dessa mucosa que está fazendo que está unindo as pregas vocais. A laringocele, que é uma dilatação do saco do ventrículo, tá bom? O diagnóstico também mais comum é com a laringoscopia, em alguns casos tomografia, e o tratamento é cirúrgico. Aí a paralisia de pregas vocais pode acontecer em doenças congênitas, tá? Então vai ser a ausência de movimento da prega em decorrência da disfunção da sua inervação motora. O diagnóstico tem que ser feito com uma nasofibrolaringoscopia para visualização, e sempre que tiver paralisia, tem a obrigatoriedade de complementar o estudo com tomografia ou ressonância de crânio, tá? E de região cérvico-torácica também. O tratamento, na maioria das vezes, é expectante, e a cirurgia, em alguns casos, bem reservados. E dentre todas essas lesões, uma das mais comuns, lesões de laringe congênita, essa é relativamente frequente, principalmente na pediatria, é a laringomalácia, que vai ser a flacidez do arcabouço laríngeo, tá?
Então, o diagnóstico vai ser pela história clínica, em alguns casos, nasofibrolaringoscopia, e o tratamento basicamente vai ser expectante. Então, aqui, pessoal, na esquerda, a gente consegue ver uma visualização da laringe. Nós temos as aritenoides, e aqui propriamente dito as pregas vocais, aqui está a epiglote, tá? E aqui a gente está vendo já a traqueia. Então, isso é uma laringe normal, aqui as pregas vocais em abdução, elas estão abertas, e aqui as pregas vocais estão em adução, estão fechadas. Uma laringocele, que é que foi explicado antes, a gente volta aqui para ver, ó, é uma dilatação do saco do ventrículo, é quando ocorre isso daqui, ó. A dilatação do saco do ventrículo é essa fragilidade da parede e ela acaba se invaginando, causando uma obstrução. Então, no normal, quando é uma prega vocal fechada, a gente enxergar toda a prega vocal, na laringocele, essa dilatação cobre essa visualização das pregas vocais. Isso pode trazer sintomatologia para os pacientes, tá bom? Já aqui a laringomalácia, como eu falei para vocês, que é uma das mais comuns, é uma fragilidade do arcabouço cartilagíneo da traqueia, e isso é bastante comum. E como que vai ser característico? A criança vai ter um choro característico da laringomalácia. Se vocês colocarem no YouTube, tem vários vídeos demonstrando como é esse choro. E é interessante, porque a partir do momento que vocês escutarem esse choro, vocês vão verificar, tá? Geralmente, aumenta a falta de ar quando o paciente está em decúbito, quando está deitado, de barriga para cima, tá? Ou quando está amamentando, tá bom? O tratamento, na maioria das vezes, é expectante. O que é importante saber do paciente com laringomalácia? Se ele está crescendo, se ele está ganhando peso, se ele está adequadamente dentro da curva que se tem lá em acompanhamento da pediatria. E aí você vai acompanhando o paciente e com o passar do tempo, como tudo vai amadurecendo, esses anéis que estavam fragilizados também vão ficando mais firmes e com o tempo, com o passar do tempo, a laringomalácia já vai parando a sua característica, tá? Geralmente isso é um fato que preocupa bastante os pais, porque ouvir o estridor laríngeo, ele é um pouco agoniante, mas depois que se explica que na maioria dos casos, grande maioria mesmo, tem melhora, então os pais acabam ficando um pouquinho mais tranquilos, tá? Agora, pessoal, eu vou falar um pouquinho das doenças benignas das cordas vocais. Todas essas doenças benignas das cordas vocais, elas são bem comuns mesmo, tá? E uma das mais comuns é o nódulo, que é o popular calo das pregas vocais. Isso daqui vai acontecer em paciente que faz um abuso vocal, paciente que fala muito ou quer falar muito alto quando na verdade não tem uma capacidade vocal ideal para aquilo que ele está exercendo. Então a queixa do paciente na clínica é um paciente que fala, doutor, eu sou radialista, eu falo bastante, sou jornalista, falo bastante, e minha voz está ficando rouca, estou perdendo força na voz, ela está ficando rouca. Então, pela história do paciente, a gente já faz ideia que isso provavelmente é um nódulo de prega vocal. Falando um pouco mais detalhadamente, vão ser protuberâncias bilaterais, isso é importante, o nódulo sempre ele é bilateral, na extremidade livre das cordas vocais. Dá para ver aqui, ó, que a corda vocal vem reta e faz um abolamento. Do outro lado, da mesma forma, vem reta e faz abolamento. Então, esse daqui é o nódulo, e ele sempre é bilateral, tá? Então, a sua causa é o trauma vocal, o abuso vocal e o uso incorreto da voz. É muito mais comum em crianças e mulheres adultas. Por quê? Por causa da proporção glótica. Proporção glótica é uma relação entre a porção fonatória e a porção respiratória. Então, no homem, a gente tem essa proporção de 1,3, na mulher é aproximadamente 1 e na criança 0,8. Então, atribui a isso, tá, a maior prevalência em crianças e mulheres adultas.
pois as pregas vocais começam a ter um atrito, principalmente em terção anterior, tudo aqui é anterior, aqui é posterior, faz uma lesão que é o nódulo. E qual que é o tratamento para isso? O tratamento do nódulo é fonoterapia. O paciente tem que ter uma reeducação de como ele deve falar. Raro dos casos, a gente opta pelo tratamento cirúrgico. Geralmente é quando o tratamento fonoterápico não funciona e o paciente tem uma reincidência na patologia. Então, a fisiopatologia aqui da formação dos nódulos vocais, eu vou ter um esforço vocal inadequado, vai ter uma dilatação e congestão do espaço de Reich, que aí esse espaço de Reich vai ser o espaço entre a camada superficial e intermediária da prega vocal, naquele detalhe do início, vai ter uma transudação, um edema, nessa região a drenagem linfática é super pobre, por consequência, esse edema vai sofrer uma hialinização, vai sofrer uma organização em fibrose e, por consequência, por fim, vai formar a lesão nodular das pregas vocais. Então, aqui essa figura, pessoal, é para mostrar para vocês, primeiro, como que varia a frequência da voz em crianças, mulheres e homens. Em crianças, a frequência é maior, por consequência, o som é mais agudo. Na mulher tem uma frequência intermediária, o som chega a ser agudo, e já no homem tem uma frequência menor, sendo mais grave, tá? E isso tudo é devido à proporção fonatória e respiratória, que aqui vocês estão vendo a proporção, aqui são as pregas vocais. E essa relação é a divisão entre as pregas vocais e a parte que faz a respiração. Então, por exemplo, na mulher, que é em torno de 1, a gente vê que a porção fonatória tem mais ou menos o mesmo tamanho que a parte respiratória. Então, é 1, característica da mulher. Já no homem, tá, que é em torno de 1,3, a gente observa que a parte fonatória, que é das pregas vocais, elas são maiores em relação à parte respiratória. Por isso que a proporção glótica é maior. Isso tem consequência, explica por que o homem tem uma voz mais grave, e explica por que o nódulo é mais comum em crianças e mulheres. Outra doença comum das pregas vocais são os pólipos. Tá? Então, os pólipos são lesões exofídicas, podem ser sésseis ou pediculadas, e a maioria unilaterais. Aqui a gente já começa a ver uma diferença com os nódulos. Os nódulos são bilaterais. E os pólipos em apenas um lado da prega vocal. Eles podem ser mucosos ou angiomatosos, tá? E ocorre por trauma da vascularização do espaço de Reich. Então, a causa é um trauma vocal intenso e agudo. Exemplo, grito, tá? Ou mesmo uma demanda vocal intensa e aguda. O paciente geralmente fala, fui no jogo de futebol, gritei, falei alto, e depois disso iniciei com uma disfonia, uma alteração na voz. Muitas vezes essa disfonia pode vir acompanhada de uma sensação de corpo estranho pelo pólipo, que faz uma obstrução, né? E um desconforto na garganta, uma sensação estranha. E diferentemente do nódulo, o tratamento do pólipo é um tratamento cirúrgico, já de cara. Tá? Primeira indicação do tratamento cirúrgico. A gente tem que ir lá e realmente remover o pólipo. Tá? Como que acontece? Trauma vocal, ruptura vascular, extravasamento, edema, hematoma, também vai ter uma hialinização desse processo, que vai formar uma organização de fibrose e a formação do pólipo em si. Granuloma, tá? Granuloma é uma lesão da parte posterior da laringe. Então, se a gente pegar essa laringe e rever as lesões que nós acabamos de falar, o nódulo geralmente é bilateral, um terço anterior, o pólipo é em região unilateral. O granuloma, ele é em região posterior, também chamado de uma laringite posterior, e geralmente é secundário, uma intubação prolongada. Então, lembra que eu falei que o tubo orotraqueal ele vai ficar entre as cordas vocais? Quando o paciente fica muito tempo intubado, vai formando uma reação inflamatória e forma um granuloma. Tá? O próprio refluxo gastroesofágico
suco ácido do estômago, quando reflui, ele pode formar um granuloma, tosse crônica ou algum trauma laríngeo. Tá? O granuloma é sempre na região posterior da laringe. E a queixa do paciente vai ser de disfonia, de alteração de voz. Pensa, uma lesão dessa, como que não vai alterar a mobilidade da prega vocal? Um pigarro associado na garganta, com tosse, e às vezes sensação de corpo estranho. Em alguns casos extremos, pode ter uma dispneia, falta de ar. Tá? O tratamento é remover o fator precipitante, então se é refluxo, a gente tem que entrar com medicamento para refluxo. Tá? E aí pode variar em fonoterapia e às vezes tratamento cirúrgico também. Agora nós vamos entrar na parte das doenças um pouco mais raras de ser visto, tá? Isso aqui é uma papilomatose laríngea. Ela atinge toda a membrana mucosa do trato respiratório, forma papilomas escamosos múltiplos e recorrentes. Geralmente crianças e adultos até 30 anos, e o agente mais comum é HPV. O tipo mais comum de HPV é o tipo 6 e 11, tá bom? E isso daqui, o tratamento é cirúrgico, com laser de CO2. Edema de Reich. Esse daqui, antes de eu explicar o slide, eu vou falar uma coisa para vocês, para ver se vocês memorizam. O edema de Reich é aquela paciente do sexo feminino, tabagista, que ela fala grosso igual homem. Tá? Essa paciente foi edema de Reich. O que vem a ser o edema de Reich? É uma lesão difusa na camada superficial da lâmina própria da prega vocal e, literalmente, a prega vocal fica como uma gelatina. Quando a paciente fala, isso aqui faz uma vibração e aquela voz bem característica desse tipo de paciente. O tratamento é parando o tabagismo, não tem como a gente melhorar isso daí se não parar o tabagismo, tá? E é um tratamento cirúrgico, que a gente faz uma incisão na borda da prega vocal e é drenado todo esse líquido, toda essa gelatina que está acumulado na camada superficial da lâmina própria, e isso é retirado para melhora dos sintomas. Então, pessoal, aqui é um quadro resumo, tá, das lesões que a gente viu, são essas lesões mais importantes. Então, os nódulos vocais são protuberâncias bilaterais, quase sempre simétricas, localizados no terço médio ou no terço anterior das pregas vocais. O diagnóstico é com nasofibroscopia e o tratamento é fonoterapia. Raros os casos que nós podemos que optamos por cirurgia. Já os pólipos são lesões exofídicas, né? Sésseis ou pediculadas, unilaterais. Lembra que ele pode ser mucoso ou angiomatoso, tá? E essa consistência vai ser variável. O diagnóstico é por nasofibroscopia e o tratamento é essencialmente cirúrgico, retirando essas lesões. Já o granuloma relacionado a trauma, principalmente com intubação orotraqueal, localizado na região posterior da laringe, tá? O tratamento é clínico e expectante, tá? O papiloma são lesões localizadas difusamente na laringe, com etiologia viral do HPV de caráter recidivante, tratamento cirúrgico. O cisto é uma lesão bem característica, tá bom? Não precisa vocês terem muito conhecimento, mas geralmente são unilaterais, aspecto cístico, como o nome fala, diagnóstico na nasofibroscopia, e se pequeno nós tentamos a fonoterapia, e se é muito volumoso é o cirúrgico. E por fim, pessoal, eu vou falar só isso daqui que eu gostaria que vocês soubessem sobre o câncer de laringe, que é qual que é o paciente suspeito de câncer de laringe, qual que é aquele paciente que chama a nossa atenção que ele pode ter um câncer de laringe. Então, é o paciente idoso, tá? Associado ao fator de tabagismo e vertigismo. Se eu tenho esse paciente com queixa de uma dor de garganta que não melhora com nada, se eu tenho esse paciente com uma queixa de dificuldade de engolir, com uma dificuldade de respirar, tá?
aí tem que acender uma luz, a gente tem que prestar um pouco mais atenção, que tem a possibilidade de ser um câncer de laringe. Então, suspeitando disso, favor encaminhar para o otorrinolaringologista para uma avaliação mais fidedigna, tá certo? Pessoal, a aula é essa, tá bom? Tem naquele guia de livros da Sociedade Brasileira de Otorrino, tá? O que é importante é vocês suspeitarem de determinada lesão. O diagnóstico e o tratamento sempre vai ser feito para o otorrino, mas é importante o conhecimento para um encaminhamento correto, tá bom? Senhor, Pode falar. naquele slide que o senhor estava mostrando, que o senhor ainda falou que é muito prevalente em mulheres tabagistas, né, que a corda fica com aquele edema, né? Certo. No caso do uso de hormônios, né, de androgênios por mulheres, que elas também ficam com aquela voz mais grossa, também tem tratamento para aquilo ou não? Não, Fernando, aquilo lá é irreversível, tá? Porque o hormônio, muitas vezes, é testosterona que elas acabam usando, e aí a testosterona faz uma hipertrofia de toda a musculatura da laringe até das pregas vocais. E aí é irreversível aquilo lá, viu? Ah, entendi, professor. Então, assim, são quadros totalmente diferentes, né? Não tem relação com aquilo lá que eu expliquei. Mas muito pertinente essa tua pergunta, porque a gente atende muitos pacientes com essa queixa. O paciente acaba usando e aí altera a voz, aí depois vai lá para tentar voltar à voz ao normal, mas aí não tem o que ser feito, mas é diferente daquela situação ali. Professor, mas ali na laringe, a gente também tem essa questão, as cordas vocais, elas são um órgão muscular, certo? Sim. E o músculo, mesmo depois, quando ela para de fazer o uso daquele hormônio, ele não vai causar uma atrofia que poderia suavizar ou a gente fazer alguma ressecção nesse excesso, nessa hipertrofia desse músculo? Não tem jeito. Não, é irreversível, tá, Fernando? E assim, a prega vocal tem a parte de músculo, que é o músculo vocal, mas falando cirurgicamente, é muito difícil a gente separar isso, aquelas camadas, o epitélio, a camada, e o que é o músculo vocal mesmo. Então, se a gente fizer alguma excisão cirúrgica, esse paciente vai ficar disfônico ou até mesmo afônico. Entendi, professor. Obrigado. Tá bom, Dinarada? Até mais. Oi, professor. Oi, Camilo. Em relação ao uso do chimarrão, tem alguma relação com cistos nas cordas vocais ou nódulos nas cordas vocais? Não. O chimarrão ou qualquer bebida quente, vamos falar assim, ela não tem relação com o cisto ou o nódulo, tá? Principalmente o nódulo, o que ocasiona o nódulo é a forma de você falar errado. Você querer falar mais alto do que você pode e falar por mais tempo que você pode. Um ponto importante, falando do chimarrão, com relação à temperatura, tá? E aí a gente fala também do café, que não pode ter uma temperatura muito alta. Se não me engano, a OMS não recomenda temperatura acima de 85 graus, tá? Porque isso pode ocasionar alteração no epitélio de toda a laringe, fazer uma displasia celular e vir a cursar com câncer de laringe, tá? Tanto que um dos índices mais altos de câncer de laringe que a gente tem é no Rio Grande do Sul, tá? E é devido ao hábito do chimarrão. Mas, propriamente dito, nódulo cisto de prega vocal, o chimarrão não é causa, tá? Entendi, prof. Obrigada. Não. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma pergunta? Então tá bom, vou encerrando a aula por aqui, tá? Obrigado pela atenção de